Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59 e também pelas nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Instagram. Você também pode acompanhar a nossa transmissão pelo verdadeexpressão.com.br e participar por lá ou então pelas redes sociais. Também temos o nosso WhatsApp, vai aparecer aí para você na tela, o 41 99613 3677. Hoje o nosso tema central é educação, mais especificamente aqui no nosso município de Curitiba. Vamos debater aí os principais temas recorrentes em Curitiba sobre a educação. E para tanto recebo aqui a secretária municipal de educação, a Maria Silvia Bacila, que é professora e pedagoga. Boa noite, secretária, uma honra recebê-la aqui no programa. Já inicio aqui nossa conversa pedindo que você fale um pouco aí da sua carreira na educação, se apresente ao nosso público. Bom, eu tenho uma carreira de mais de 30 anos na educação e já fui professora de todos os níveis. E trabalhei, enfim, com crianças, com adolescentes, com adultos. E também trabalhei na área de gestão, com todos esses níveis, desde a educação infantil até a universidade. E depois dessa grande trajetória, eu então fui convidada pelo prefeito Rafael Greca para que assumisse esse grande desafio com ele na cidade de Curitiba, que é a gestão da Secretaria Municipal da Educação. E essa motivação a encarar esse desafio de ser secretária de Educação, o que levou você a encarar essa empreitada? Olha, eu acho que na vida da gente a gente precisa entender quando estamos preparados ou não para determinados desafios, né? Eu já tinha uma longa trajetória, como eu falei, me sentia muito à vontade com os professores da rede municipal de Curitiba, porque fui professora, formadora de muitos professores, fui formadora diretamente da rede municipal, coordenadora de programas do MEC, que eram programas específicos da rede. E, além disso, eu apoio a gestão do prefeito Rafael Greca, o que me fez também dizer este sim e apoiá-lo nesta empreitada junto à Secretaria Municipal de Educação. Tá. Para a gente compreender melhor aí a função da Secretaria de Educação, gostaria que você falasse aí quais as principais atividades que tem nela, a composição dela, os setores, quantos funcionários temos aí comissionados, quantos concursados nós temos. Se pudesse fazer um balanço geral, daí depois a gente vai falando mais especificamente em cada área. Tá. A Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, ela é quase uma cidade, eu diria que maior do que muitos municípios de Curitiba. Nós temos 140 mil alunos e trabalhamos com 17 mil servidores concursados da rede municipal. Então, somos todos servidores públicos. Eu também sou servidora pública federal, cedida ao município. E então, um número grande e expressivo, né, de pessoas que trabalham para atender estes 140 mil alunos. Nós temos 185 escolas que atendem expressivamente crianças do ensino fundamental 1, então são crianças de 6 a 10 anos, e 11 escolas que atendem o Fundamental 2, que continuam o trabalho do 6º ao 9º ano. Por que só 11 escolas das 185? Porque a maioria dessas escolas passaram para o Estado, que é quem deve atender o 6º ao 9º ano. Então, o nosso trabalho principal é de 0 a 10 anos. Temos 220 CMEIs que atendem as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Então, é um trabalho grande, expressivo, com esta faixa etária, 0 a 10 anos, que é a faixa etária atendida pelo município. Então, aí
nós somamos 405 unidades, né, entre escolas e CMEIs. Temos também 32 faróis do saber junto às escolas que estão sendo revitalizados e transformados em faróis do saber e inovação, porque eles passam a ser, além de uma biblioteca, também um espaço maker para os nossos estudantes. Esses faróis são anexos às escolas e temos 9 faróis de praças, que aí são faróis abertos, né, abertos à comunidade. E mais 3 bibliotecas temáticas também abertas à comunidade. A Ideu Randa, que fica na Praça do Japão, o Khalil Gibran, que é ali em frente ao passeio público, e uma que é muito visitada pelos nossos curitibinhas e por turistas, inclusive, que é o nosso Bosque Alemão, que temos lá as bruxas que contam histórias para as crianças e também para os adultos que se encantam por elas. E são professoras, são as nossas professoras da rede, são grandes contadoras de histórias e conseguem encantar crianças e adultos. Temos também 9 centros municipais de atendimento educacional especializado e vamos abrir o 10º, que é na SIC. Então, temos centros municipais de atendimento especializado, educacional especializado, para o atendimento dos nossos estudantes do público-alvo da educação especial. Também, em todas as regionais, faltava, quando nós iniciamos a gestão, em algumas regionais nós fomos completando os centros municipais de atendimento educacional especializado, então já temos no Tatuquara, agora vamos abrir na SIC, que era uma grande expectativa dos nossos estudantes, dos professores, enfim, desses profissionais. E abrimos o 11º Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, que é o primeiro centro de ensino estruturado para o transtorno do espectro autista no Brasil. Então, é uma referência, não há igual ao nosso, é uma referência de atendimento educacional especializado específico para crianças que tenham o transtorno do espectro autista. Este fica na Regional Matriz, no centro de Curitiba, para atender todas as regionais. Tá, então vamos tentar entender de coisa. forma detalhada cada uma desses setores aí. Uma questão, em termos de educação especial, quantas unidades que tem e como que funciona? Veja, em termos de educação especial, nós trabalhamos desde a Declaração de Salamanca com a ideia de que todas as crianças devam estar numa escola da rede regular, né? Uhum. Então, essa é uma ideia mundial, todas as escolas, né, trabalham para essa perspectiva. No entanto, Curitiba não fez um desmanche das suas escolas especiais. Nós mantivemos a oferta de 3 escolas aqui em Curitiba da rede municipal com o atendimento especial, que é a Escola Libarque, Thomas Edison e Helena Antipoff. Então, há alguns estudantes que, ou por um diagnóstico, ou mesmo pela opção dos pais, eles podem ter essa matrícula numa escola de educação especial. E é uma matrícula regular, identificada pelo sistema, mas com um outro currículo a ser desenvolvido nessas escolas. No entanto, a inclusão é um dos nossos grandes eixos de trabalho. Então, os estudantes estão frequentando as nossas unidades. Nós temos 2.500 estudantes que são esse público da inclusão e que estão nas nossas unidades, nessas 185 escolas, junto com os 220 CMEIs, e que são inclusos dentro do sistema das salas, enfim, e atendidos por uma rede complexa de atendimento educacional especializado, nos centros municipais, que eu lhe disse, em salas de recurso, salas multifuncionais, classes especiais, dependendo do transtorno, dependendo da deficiência
desse estudante, ele tem à sua disposição um profissional de apoio que lhe acompanha. Nós temos hoje 765 profissionais de apoio na rede que acompanham estudantes que tenham algum tipo de dependência, ou alimentar, ou de higiene, ou de locomoção, para atendermos as questões legais que devemos estar aí dispostos a isso. Tá, você falou 221 CMEIs, 185 220, 185 escolas municipais, é isso, né? E em termos de estrutura, tem previsão para aumentar, diminuir? Como que está? Vamos abrir mais 2 CMEIs, serão inaugurados 2 CMEIs novos. Temos a previsão para o próximo ano da construção de 4 CMEIs. Então tem uma ampliação ainda na rede para esta faixa etária. Uma questão que é bem recorrente, a questão de filas para entrar na rede pública. Como que vocês trabalham isso? Vocês têm mais ou menos em números aí? Quem que está na fila? Nós temos uma estimativa desse número e temos metas, né, a serem trabalhadas para que possamos diminuir. Agora mesmo, com a entrada desses profissionais que vieram por PSS para a educação infantil, nós conseguimos completar alguns dos nossos CMEIs novos que encontramos fechados e abrimos nessa gestão. E então ampliamos as vagas de 0 a 3 anos. Temos aí uma ampliação de 1.900 vagas. Teremos também para o próximo ano, com um novo edital para os 6 contratados e escolas privadas que queiram aderir a esse edital, nós estimamos uma abertura de 6.300 vagas de crianças de 0 a 3 anos. Dentro desses números que você está passando aí, que da possibilidade de se atender mais crianças, você acredita então que o PSS foi fundamental para atingir essa finalidade? E outra coisa que eu gostaria que você comentasse, você falou que havia CMEIs fechados. Esses CMEIs estavam fechados pela falta de profissionais, é isso? A tua primeira pergunta é o PSS. Né? O PSS foi um recurso de gestão. Ele foi decorrente de outra questão. Nós fizemos um concurso para professores de educação infantil, conforme é o rito do serviço público. Tá? Então, primeiro, eu usei todo o banco de concurso de educação infantil que eu tinha disponível quando ingressei na gestão. Esse banco de concurso da educação infantil, ele finalizou, acabou aquele concurso, eu então pedi novo concurso. Existe um rito no RH para cumprir com a elaboração, enfim, a vinda de profissionais de um novo concurso. E isso leva 1 ano, né, até que o concurso seja elaborado, enfim. Quem fez esse concurso para nós foi a Universidade Federal do Paraná. E até que tudo isso não foi encerrado ainda, porque esses profissionais vão vir, mas eu já tenho uma estimativa. Então, eu fiquei sabendo que eu teria desse concurso 15 professores que passaram na primeira fase do concurso de educação infantil. E eu precisava de 256. Então, eu precisava de outro recurso de gestão em menos de 1 ano para que eu pudesse completar esses professores nos CMEIs. E o recurso que eu tenho nesse momento mais ágil para isso é o PSS. Tá? Então, acho que isso é importante esclarecer, porque o PSS ele não veio antes do concurso. Sim. Você entendeu? Ele foi um recurso utilizado pela gestão depois de ter exaurido o que eu já tinha como possibilidade dentro deste rito do concurso e do serviço público. E está se tramitando outros concursos, porque o PSS me parece que é um prazo determinado, né? Sim. Daí vai continuar essa tramitação. Claro. Mas muito embora, pelo que você está relatando aí,
se no último concurso foram 15 pessoas 15. aptas, então vai ter que fazer muito concurso para chegar à demanda que vocês necessitam. Sim. Né? Agora, eu acho que vale uma reflexão importante nesse sentido, e eu lhe digo isso com muita segurança, como formadora de professores há mais de 20 anos. Eu não posso inventar outro professor em Curitiba. Então, não adianta criticar o PSS. Se o professor do PSS ele é melhor ou pior do que o professor que passou no concurso. Provavelmente sejam as mesmas pessoas que tentaram fazer o concurso e que se inscreveram no PSS. E a questão é, eu preciso de professor. E esse professor que entra na rede, seja pelo concurso ou pelo PSS, ele passa por algum tipo de critérios de seleção. Sim. Né? Ou pela prova, ou por títulos, como é no caso do PSS. E obrigatoriamente ele vai passar pela formação que nós trabalhamos na rede de professor. Então, ele tem a formação de professor garantida na rede municipal. Ele não vai entrar na rede e vai para uma sala de aula ou para uma atividade num CMEI sem ter tido a formação inicial que a rede dá, e depois, né, continuada, é óbvio, no nosso departamento de desenvolvimento profissional. Então, eu não posso inventar outras pessoas na cidade para que sejam os professores de educação infantil. Eu preciso trabalhar com quem está aqui, e se essas pessoas não tiveram a formação adequada no ensino superior, elas vão ter a formação que precisam dentro da rede municipal de ensino de Curitiba. E você, dentro desse assunto ainda, você acha que essa questão do concurso público teria que ser revisto? Ou você... Não tenho nada a dizer sobre isso. Que continuem os concursos, que continuem as provas, e vamos seguir com as diferentes formas de fazer as seleções dos servidores ou das pessoas que vêm por outro tipo de contrato. Tá. O outro assunto que a gente tinha iniciado é a questão dos CMEIs que você relatou que estavam fechados, e conseguiu reabrir. Sim. Você teria em números quantos que estavam fechados? Eram 12. Quando nós iniciamos a gestão, eram 12 fechados. Aí eu tinha 6 em construção que nós inauguramos, então são 18 nessa conta, né? E agora eu tenho mais 2 para inaugurar. Então, eram 4 que nós inauguramos, mais 2 agora que vamos inaugurar, então são 18 CMEIs novos que nós entregamos à população, e que dos fechados nós abrimos, né? Abrimos inicialmente com os professores que nós tínhamos, com uma possibilidade de remanejamento que fizemos internamente, e agora nós vamos ampliar com a vinda desses novos professores que estão aí já conosco. E seria 200 e quantos mais? Professores? 256. 256. Legal. E dentro desse tempo... E vem aí, os 15 também, né? Mais os 15 que vão vir. Falando nesses... Você falou 15 de concurso público. Já tem algum outro concurso em andamento? Sim, tem um concurso. Esse concurso está em andamento. Está em andamento ainda. Eu não posso pedir outro porque ele está em andamento, entendeu? Entendi. Nesses 2 anos e 9 meses aí de gestão Rafael Greca, e você como secretária, o que você pode destacar aí de mudanças na educação de Curitiba, né, na gestão de vocês mesmos, em comparação ao que você pegou, né, lá em janeiro de 2017? Eu identifico um grande movimento relacionado à inovação. A disrupção na educação é um movimento que nós estamos trabalhando com várias frentes. Nós temos os faróis do saber e inovação, que trazem essa inspiração metodológica aonde eles estão. Então, para os professores que trabalham nesses locais e também nas escolas que têm os faróis.
Nós fizemos um trabalho grande de colocar a robótica em todas as escolas. Então, isso também foi uma forma de levar novas formas de ensinar para os nossos estudantes e, com isso, a transformação dos antigos laboratórios de informática em espaços de inovação. E isso vai modificando a forma de ensinar de todas as disciplinas, porque as disciplinas estão relacionadas com essa perspectiva da inovação e com a metodologia da aprendizagem criativa, que é esse movimento do MIT, que nós desde o início somos adeptos, fazemos parte desta rede, dessa grande rede mundial, e que vai transformando pedagogicamente esses espaços, as escolas e a forma de ensinar. E agora, para a educação infantil, nós também vamos trabalhar, nesses 18 CMEs, já inicia um trabalho com os nossos berçários de inovação. Então, como as salas estão sendo transformadas nas escolas, os CMEs também terão os berçários de inovação, que se constituem em salas de pesquisa, criatividade e inovação para as nossas crianças pequenas. Legal. A gente falou, aqui fora do ar, a gente estava comentando da questão das crianças que têm dificuldades no aprendizado. E você até comentou que tem várias possibilidades aí de se buscar aí um reforço. Você poderia falar então um pouco sobre isso? Posso. Então nós vamos voltar para o assunto da educação especial e da questão das dificuldades. Então, as nossas crianças, os nossos estudantes que são público-alvo da educação especial, eles são atendidos em contraturno ou nos centros municipais de atendimento educacional especializado, ou em salas de recurso, ou em salas multifuncionais, ou na classe especial, ou mesmo dentro de alguns programas nossos que têm um atendimento de contraturno em salas de reforço de aprendizagem. Tá? Então, os pais não precisam requisitar que o seu filho tenha um atendimento como esse, porque, de um modo geral, há uma vigilância dos professores e das pedagogas nas escolas para que essas crianças tenham esse atendimento. Na verdade, esse movimento é um pouco o contrário, é um pedido nosso que os pais nos apoiem e tragam seus filhos e nos ajudem nesses horários e nessa organização, nessa engenharia aí, para que as crianças permaneçam na escola e realmente frequentem esse horário onde elas têm a possibilidade de ter mais oportunidades de aprender. Né? Então, isso é algo que nós fazemos com muita vigilância, eu lhe diria, com bastante segurança em todas as nossas unidades. Então, isso é um atendimento que é do público-alvo da educação especial, mas nós temos também os transtornos funcionais, que seria relacionado à dificuldade de leitura, de escrita, falando num linguajar um pouquinho mais técnico, a dislexia, disgrafia, enfim, esses nomes um pouquinho mais específicos, mas que não são crianças do público-alvo da educação especial, mas são crianças que nós olhamos com muita atenção e procuramos dar um atendimento a elas para que elas tenham a sua aprendizagem fortalecida. Tá, e digamos na hipótese, porque até já veio essa pergunta para mim, de os profissionais não identificarem, mas o pai identificar. Sempre uma boa conversa na escola, ela vale a pena, né? Sim. Isso é fundamental, eu te digo isso com grande experiência. Né? Se a família identifica alguma dificuldade e acha que isso pode estar dentro de um processo diferenciado, converse com a escola. Agora, eu preciso fazer aqui uma explicação. O processo de aquisição da leitura e da escrita, ele causa muitas dúvidas nos pais. E muitas vezes o que os pais acham que é dificuldade, para nós não é. Eu lhe digo tecnicamente que não é.
Então, por exemplo, a omissão de algumas letras no processo de escrita pode parecer para os pais que a criança está escrevendo errado. E para nós não é isso. É justamente o contrário. A criança ela vai acrescentando letras dentro desse processo. Mas esse processo de acrescentar letras na escrita, ele em um período parece que a criança omite, mas ela não omite, ela acrescenta. Então, isso não é um erro. Isso é porque ela está evoluindo na sua hipótese de escrita. Por isso que vale a pena a conversa da família com os pedagogos e os professores na escola, para que se entenda se aquilo é uma dificuldade ou se é efetivamente o processo que a criança vive e que todas as crianças vivem no mundo inteiro. Elas vivem isso. Né? E hoje nós temos um entendimento muito seguro desse processo de evolução da criança na alfabetização. Muito seguro. Tá? E uma vez identificado que a criança tem alguma dificuldade, ela tem esse reforço no contraturno alguns dias da semana, não? Sim. Alguns dias. Alguns dias. E esse processo de reforço tem algum prazo de duração ou vai de acordo com a partir do momento que Cada escola vai identificar o tempo que essa criança precisa, quando que ela deve iniciar e quando ela deve ser desligada disso. Nos centros municipais de atendimento educacional especializado, a mesma coisa. Os nossos pedagogos especializados vão dizer quando que ela deve iniciar e qual é o tempo dela de atendimento para que ela tenha o seu desligamento e venham outras crianças, né? Isso não é para sempre. Né? Ela tem que ter um período daquele atendimento e continua a sua vida na escola, né? E deve continuar sem aquele atendimento. Né? Esses atendimentos eles não são para sempre, né? Eles são transitórios, exatamente. Tá. Vamos então para o nosso quadro de notícias com o jornalista Pedro Lima. Pedro Lima, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite à nossa secretária. Vamos ao destaque da semana. Foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, na quinta-feira, dia 3, a Lei 3.878, de 2019, que estabelece os limites de gastos de campanha para as eleições municipais. A nova norma determina a repetição das regras usadas no pleito de 2016, com uma atualização dos valores de acordo com a inflação. Por se tratar de alteração na legislação eleitoral e para que as regras possam ter efeito em 2020, a lei precisava ser sancionada um ano antes das eleições do ano que vem, que acontecem dia 4 de outubro. Cada município recebeu seu próprio teto para cada cargo. A única exceção foi os municípios com menos de 10 mil eleitores, onde o TSE estabeleceu os valores fixos de 108 mil para prefeitos e 10,8 mil para vereadores. Em 2020, caberá ao tribunal divulgar a tabela de tetos por município e cargo antes do pleito. Nos municípios onde houver o segundo turno na eleição para prefeito, o teto de gastos será de 40% do estabelecido para o primeiro turno da disputa. O texto também traz o limite para os investimentos de candidatos nas suas próprias campanhas. Por último, o autofinanciamento ficará limitado a 10% do teto, estabelecido para o cargo ao que o candidato concorre. Com informações e imagens da agência Senado. É com você aí no estúdio, Rafael. Legal, obrigado Pedro Lima com as notícias da semana. Um outro tema relevante aqui, secretária, educação integral. Bom. O que nós podemos falar sobre nós educação? Podemos falar que nós já atingimos a meta do Plano Nacional de Educação, tendo mais de 50% das nossas unidades com o tempo integral, com a oferta do tempo integral, e também mais de 25% dos estudantes da rede com esta oferta. Isso te falando só dos anos iniciais. Agora, se eu contabilizar a educação infantil, aí eu passo de 80% dos estudantes.
Então, vale a pena a gente falar disso, porque a Rede Municipal de Ensino de Curitiba é um exemplo em tempo integral, não só na oferta, mas também na organização curricular. É um currículo exemplar, nós temos uma gerência de educação integral que cuida e trabalha na formação dos professores que estão neste atendimento do período integral, porque a escola precisa ser alegre, precisa ser dinâmica, a criança que fica o dia todo na escola, ela precisa ter um atrativo para estar o dia todo na escola e efetivamente aprender. Então, essa escola deve ter projetos, deve ter ações que sejam, enfim, importantes para essa criança, que sejam atraentes para essa criança. E esse currículo de educação integral pensa em ações muito, muito diversas e dinâmicas. E aí, aproveitando esta conversa, nós tínhamos no currículo de educação integral uma reserva, diria assim, era um lugar único da oferta da língua estrangeira nas nossas escolas. Então, as crianças que participavam do período integral eram crianças privilegiadas nesse sentido. Em algumas escolas, elas tinham a oferta da língua estrangeira. E agora, na nossa gestão, você me fez a pergunta do que também é diferente de quando nós iniciamos, nós ofertamos a língua estrangeira moderna para todas as nossas crianças, ou inglês, ou espanhol, ou italiano. As unidades tiveram a oportunidade de escolher qual é a língua estrangeira que elas ofertam. Então, esse foi um programa que nós instituímos. Nós temos ainda algumas unidades se adequando a esse programa. Se ainda a escola de quem me ouve não tem a oferta da língua estrangeira, eu sugiro que os pais conversem com a direção, porque há um período, né, em que eles estão fazendo a adesão ao programa e escolhendo, inclusive, qual é a língua estrangeira moderna que vão ofertar na sua unidade. Então, temos inglês, temos espanhol e temos italiano dentro desse programa, que é maravilhoso e que vem, inclusive, modificando a organização e a atração de alguns alunos pela escola. A gente falando da escola integral, tem essas atividades de contraturno, você está falando da língua estrangeira, mas é muito comum também que a gente vê as atividades com a comunidade. Muitas. Então, você tem algumas que você pode destacar? A horta comunitária é uma delas, belíssima, que nós fazemos em muitas escolas e é um trabalho dinâmico, um trabalho que envolve os professores, envolve as crianças, envolve a comunidade, numa conversa pedagógica importante e de sustentabilidade. Um outro tema é a questão de recursos para a secretaria. Não sei se você tem de cabeça os números aí, o orçamento da secretaria. Tenho tudo de cabeça. Então, pode falar o orçamento da secretaria anual. O nosso orçamento anual é de 1 bilhão e 450 milhões. E nas parcerias com o governo estadual, federal, tem algum tipo de... Quais os projetos que vocês têm desenvolvido para tentar aumentar essa receita, buscar mais recursos? Nós fazemos a adesão a todos os programas que o governo federal oferece. Todos. O governo federal propôs, desde o início da nossa gestão, um programa chamado Educação Conectada, para ampliar as redes de Wi-Fi nas escolas e melhorar esse processo. Nós fizemos a adesão. E outros programas que são expressivos, todos nós participamos, as escolas diretamente fazem esse tipo de adesão e nós monitoramos isso para que eles estejam atentos e façam adesão a esses programas do governo federal. Com relação ao governo estadual, nós não temos programas específicos, né? Temos agora algumas ações nas quais nós estamos sendo convidados a participar e vamos, né? Devemos estar juntos aí com todos os municípios paranaenses naquilo que é possível e que
entendemos que seja necessário para a nossa capital. Então, trabalhamos juntos. Talvez uma das ações que deva ser destacada, que é em parceria com o governo estadual, é a nossa adesão ao sistema SERE, que é um sistema de registro acadêmico, e é proposto pela Celepar, é do Estado, e Curitiba era um dos únicos municípios que não tinha esta adesão, dos 399 municípios paranaenses, era só Curitiba e Cambé. Então, nós fizemos a adesão a esse sistema, que nos dá uma condição de gerenciamento muito melhor da rede, de registro dos nossos estudantes, do sistema de matrícula e, inclusive, da continuidade deles no sistema estadual, porque daqui eles vão para o Estado, né? Então, hoje, esse sistema já está bem amadurecido, logo nós vamos inserir a chamada online. O Estado também vai fazer esse movimento, ou já está fazendo esse movimento, pelo que eu conheço. Nós também vamos ingressar com estas ações e é um processo de desburocratizar a sala de aula, né, o trabalho do professor, e melhorar essas ações junto com todos os outros municípios paranaenses. Um outro tema que é relevante para essa questão da educação é o esporte, essa conexão da criança com o esporte. O que você pode falar em relação ao esporte, os programas que tem? Sim, a gente sabe muitos. que tem a secretaria, a pasta lá, a SMELG, né? Sim. Mas a gente não pode separar uma da outra porque estão muito ligados, né? Sim. A Secretaria Municipal da Educação, ela mantém os seus projetos, mantém ações que são específicas da educação com relação ao esporte e a promoção desses projetos nas unidades, judô, enfim, e outros esportes aí que são propostos pelos professores e que são motivados pela Secretaria, independente da SMELG, né? Agora, a SMELG tem também um programa que fortalece esse trabalho junto às nossas unidades, e que isso também é importante destacar, porque esse trabalho intersetorial entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude é um programa, um trabalho intersetorial e precisa, né, merece o destaque. São os nossos professores de Educação Física que estão lá e que retornam o seu trabalho para a educação, fazendo, né, essa movimentação com o esporte. Já sei que fora do ar a gente conversou aqui sobre a questão da segurança, que é competência da Secretaria de Segurança. Se for um pouco mais além, vai se falar que a segurança é competência do governo do Estado, mas queira ou não queira, afeta aí a segurança de todos esses incidentes que têm ocorrido. O que vocês, dentro da sua competência e da Secretaria, têm feito em relação à segurança? Esse é um tema que me traz bastante indignação, porque eu não posso conceber que uma escola seja maltratada pela população. A partir do momento que tem alguém que rouba o fio de luz, rouba a televisão, rouba o portão de alumínio, rouba a janela, enfim, são pessoas que estão maltratando o patrimônio público e estão maltratando o lugar onde nós fazemos o que há de mais importante numa cidade, que é educar as crianças. Então, isso é inconcebível. É inconcebível que se maltrate o patrimônio público chamado escola, chamado Centro de Educação Infantil, porque ali é um lugar sagrado, é o lugar onde nós educamos as crianças, onde nós cuidamos das crianças de Curitiba, onde nós fortalecemos essa semente que serão as pessoas adultas da nossa cidade. Então não se pode fazer isso com a escola ou com a creche, não se pode, né? Eu faço um apelo à população para que as pessoas cuidem desse patrimônio, porque escola e CEMEI não deveriam ter muros, não deveriam ter grades e não deveriam ter guardas. Não deveriam ter.
deveriam ser lugares abertos e cuidados pela população. E por que eu te digo isso? Porque não adianta as pessoas dizerem que é tão bonita a educação da Finlândia. Nossa, como é bonita a educação na Finlândia. Bem, na Finlândia as crianças vão para a escola desde o primeiro ano de bicicleta e sozinhas, porque a população cuida das crianças e da escola. A escola não tem nenhum dispositivo de segurança, nada. Você pensa que a escola tem alarme, tem grade, tem cerca? Não tem. Por quê? Porque a população entendeu que ali é o lugar mais importante da sociedade. É aonde se educa as crianças. Então, esse entendimento de uma cidade que educa é muito importante. É a primeira discussão que nós precisamos ter. Se depois eu vou discutir com a polícia, com o guarda, com o secretário de segurança, enfim, com a empresa que faz a segurança, para mim isso está em segundo plano. Em primeiro plano está o entendimento da população e o fortalecimento desse tecido social, do que significa esse lugar chamado escola. Porque não dá para a gente lamentar que em outro lugar, que não sei em que país desenvolvido desse mundo, é diferente. É diferente, não é porque os professores são diferentes. Não é. Os professores são tão bons professores quanto os nossos professores. Mas há um entendimento social do valor da educação. Há um entendimento social do valor da escola. E isso nós precisamos fortalecer na nossa sociedade, definitivamente, para que a gente possa ter um salto qualitativo. Bem, aí o que compete a nós, né, em toda essa situação que eu lamento muito, quando temos os furtos, quando temos a janela quebrada, quando temos a televisão roubada, enfim. Nós temos contratos de segurança com empresas privadas e isso compete à Secretaria de Educação. Esse contrato houve um novo edital, a empresa que ganhou e seguimos com esse contrato. Fizemos um aditivo nesse contrato, inclusive, para colocarmos câmeras de segurança externas em locais aonde essas pessoas que são especialistas nos ladrões identificaram que tem maior furto nessas unidades. E então, identificando esta tristeza, nós colocamos em mais 64 unidades câmeras externas, ativamos o link junto ao ICI, que é o nosso Instituto de Cidades Inteligentes e que cuida de toda essa informação da nossa cidade, para que a Guarda Municipal esteja junto conosco e junto com esta empresa, monitorando todo esse processo, cuidando junto à empresa para que possam evitar que estas unidades sejam invadidas, sejam danificadas e assim encontrem de maneira mais rápida essas pessoas que fazem mal às nossas unidades e que fazem mal às nossas crianças, aos nossos estudantes. E ao que dá a entender, é mais ou menos as mesmas pessoas, que são pessoas da comunidade, geralmente, que conhecem o interno, pelo menos em relação a esse colégio aqui, essa escola municipal, o professor Ulisses Falcão, foram 4 vezes, então me parece que são pessoas que são da própria região ali, que já conhecem, que causa esse tipo de balbúrdia aí, né? Vou me abster de fazer esse comentário com você. Realmente, se são da comunidade, não são, eu lamento. Eu peço à comunidade que seja vigilante, que leve adiante esse pedido que eu faço, que converse sobre o valor da escola, que preserve a escola, que preserve o CEMEI, que entenda o bem que se faz dentro de uma escola. Tá. Legal, então vamos avançar aqui para outro tema, que também
tanto quanto polêmico. Aliás, antes de a gente falar desse tema, vamos falar também sobre o que a gente não pode deixar de falar, que a Secretaria tem um novo portal da educação Isso. multifuncional. Gostaria que você comentasse o porquê dessa mudança e quais os benefícios. O portal, ele veio, o novo portal, que se chama Educação.Curitiba, ele veio para remodelar esse acesso à informação da educação de Curitiba, né? É outra forma de conversar com as pessoas, com os professores, enfim, com todos os interessados nas informações que nós temos, e de uma forma mais limpa. Não sei se você entrou no portal, nós tínhamos o Cidade do Conhecimento. E para todos os entendedores dessas linguagens aí de mídia, aquele portal é um portal muito bom, não tenho nenhuma crítica ao portal, inclusive eu não sou uma entendedora dessas mídias. Mas o portal, ele parecia quase que um folheto assim de supermercado, sabe? Com pareciam muitas etiquetas, ele não tinha mobilidade, ele não tinha esses recursos, né, tecnológicos aí, que hoje um bom portal tem, né? Então, as pessoas aí da nossa área de tecnologia fizeram essa boa lição, né, e nos entregaram esse portal bonito, limpo, com informações que vão se modificando rapidamente, conforme também se modificam as ações da Secretaria. Mas é importante destacar que tudo que estava no outro portal se mantém guardado, né? É possível fazer a pesquisa e agora continuamos com essa nova linguagem. Legal. Então, outro tema que foi alvo de debate intenso aqui no Paraná foi a questão da escola sem partido, que não posso deixar de perguntar para você, porque é inerente à educação. Gostaria que você falasse a sua opinião sobre esse tema aí. Eu considero um tema desnecessário, né? Não, especialmente dentro das nossas escolas, nós não vamos fazer uma ação partidária com as crianças. E quando nós identificamos um processo educacional, aonde um professor tenta levar uma única forma de fazer a leitura sobre um determinado fato, isso é motivo para nós chamarmos a atenção. Porque trabalhar com múltiplas visões de um fato, de um fenômeno, isso é função de um professor. Então, a escola sem partido é também você trabalhar a partir de uma visão, né? E nós precisamos trabalhar com múltiplas visões a partir de qualquer fenômeno que eu queira com o meu estudante, né? Eu me recordo há muitos anos, antes de eu iniciar esse trabalho na secretaria, eu fui interpelada por um jornalista a respeito disso, sobre como é que nós podemos trabalhar de várias formas, né? E realmente é um exercício docente você ter as suas convicções, mas ter o respeito e a habilidade de levar várias visões para uma sala de aula, independente das suas crenças. Esse é um grande exercício e é uma responsabilidade de cada professor. Se estão amadurecidos para isso, todos, eu não sei, mas é um grande exercício de cada professor. E nesse caso, a legislação não vai resolver, né? Não, a legislação ela já diz isso, a nossa Constituição ela já pede esse exercício. Se criar uma lei para tentar, não é o que vai resolver o problema. Né? Pelo contrário, vai piorar o problema, né? Você acredita, então, só para encerrar, que essa legislação, na verdade, aumentaria mais ainda esse debate aí que a gente tem? Eu devolvo a pergunta, né, a tua pergunta, fazendo outra. Eu pergunto para quê? Né? Para quê? Nós precisamos ir adiante e trabalhar essa lógica das múltiplas visões, né? Então, provavelmente, se isso veio, é porque tem algum incômodo, né? E o incômodo é esse. O incômodo é
na verdade, a falta de um trabalho com as contradições. É difícil isso. Eu sei que é difícil. Precisamos de um caminho aí para trabalhar com as contradições. E quando você pensa em educação no Brasil, você como que é da área, o que você imagina para o futuro? Eu desejo um fortalecimento da educação para o Brasil, a exemplo de Curitiba. Desejo que as cidades se organizem, que as cidades sejam capazes de ter, como nós temos e fizemos, um sistema nosso de avaliação própria para a cidade, é a nossa prova Curitiba. Somos capazes de fazer o nosso diagnóstico, somos capazes de fazer um trabalho pontual nas nossas unidades. Desejo que as cidades trabalhem a sua pertença, né? Temos um projeto chamado Linhas do Conhecimento, que permite uma ampla ação do currículo dentro da cidade e o currículo aberto. Um currículo que tem a cidade de Curitiba como um livro didático, tal qual é a frase do nosso prefeito Rafael Greca para este programa, né? E você cuida do que você conhece. Você não cuida daquilo que você não conhece. Você cuida do que você gosta. Você não cuida daquilo que você não gosta, daquilo que você não tem pertença. Então, quanto mais as nossas crianças desenvolverem a pertença à cidade, um olhar atento, crítico, não é um olhar romanceado, um olhar atento e crítico, porque o programa permite que a criança trabalhe no seu entorno e diga, olha, aqui essa praça pode melhorar. E como é que ela pode melhorar? E elas trazem para a administração pública essas possibilidades. Aqui pode ser um parque, aqui pode ser uma praça, aqui precisa disso ou daquilo, ou conheço mais da história do centro histórico, do parque, do que, enfim, dos diferentes lugares que já foram construídos e que têm uma história e que têm um valor para a cidade. Então, saber olhar para esses diferentes lugares atentamente, criticamente, valorizar, faz com que nós possamos ser mais pertencentes ao nosso lugar. E isso é fundamental. Então, eu desejo que o Brasil, a exemplo de Curitiba, se desenvolva nessas questões, nas questões de inclusão, nas questões de equidade, nas questões de uma educação realmente tal qual o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4 propõe, que é uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Nesse mais 1 ano e 3 meses que temos aí de mandato, claro que se o prefeito se reeleger vai ter mais tempo, né? Mas quais as principais ações aí que você tem em mente até o final desse mandato? Eu pretendo terminar algumas obras, né, que nós já iniciamos e temos o compromisso da entrega. Vamos fortalecer os nossos centros de desenvolvimento profissional. Nós já temos 5 e vamos trabalhar com a abertura de mais centros de desenvolvimento profissional para os nossos professores, que são descentralizados. Então, isso é um objetivo nosso. E fortalecer o trabalho que nós já iniciamos com as nossas ações de diagnóstico, com as nossas ações desse currículo que eu lhe disse, que é aberto, que é expansivo, com a língua estrangeira moderna em todas as escolas, com o fortalecimento dos nossos professores inovadores, porque trabalhar com a robótica em todas as escolas requer uma formação importante de professores para o século XXI. É uma grande mudança, uma mudança de entendimento de como se trabalha e formativa também. E temos que consolidar estas ações que nós já iniciamos para essa Curitiba da inovação. Legal. Eu quero agradecer, então, a sua entrevista, secretária.
deixo aí os 2 minutos finais, caso a gente não tenha abordado algum tema, algum fato, alguma situação importante, fique à vontade. Eu penso que é importante destacar de tudo isso o trabalho que nós fazemos com os nossos professores, né? Nós desenvolvemos na gestão um grande processo formativo de professores. Um programa que tem como eixo os objetivos do desenvolvimento sustentável e, a partir desses objetivos, a formação dos professores. Esse programa se chama Veredas Formativas e os nossos professores são livres para escolher os cursos que eles fazem durante o seu processo de formação. É um pouco diferente, lidar com a liberdade, ela não é tão fácil assim, mas ela promove a autonomia tão falada por Paulo Freire, tão benquista pelos professores e aí promovida pela Secretaria também, para que isso se torne efetivamente uma realidade. E fomos trabalhando com esse programa, entendendo quais eram as necessidades dos professores, ofertando esses cursos a partir das suas necessidades e entendendo a mudança da lógica do curso. Então, a formação mudou também na sua forma de trabalhar. Hoje o professor ele não quer mais ficar sentado ouvindo um curso, ele quer fazer experiências, tal qual os alunos também querem fazer experiências, né? Então, há uma mudança importante nessa concepção da formação. Os professores passam por experiências formativas nos cursos e também por um grande momento do nosso programa Veredas, que é a Expo Educação, que ocorre em julho. Nós já fizemos a 2ª edição, que é uma grande feira de experiências formativas no Parque Barigui, na Expo Barigui, e que se torna uma referência, né, de experiências especialmente disruptivas para o processo de ensino e de aprendizagem, e sem isso nós não mudamos. Não há processo de inovação que ele realmente se concretize dentro de uma sala de aula se o professor não acreditar nisso e se o professor não tiver uma experiência dentro do seu processo formativo que lhe dê a certeza que ele pode fazer diferente na sala de aula. Senão ele vai para o quadro de giz, para a aula tradicional e vai fazer a mesma coisa. Não que uma aula tradicional não tenha o seu valor, sim, claro que ela tem, mas os processos de aprendizagem eles se modificaram, os processos de aprendizagem dos professores também se modificaram e nós temos trabalhado fortemente nisso, nessa educação do século XXI, não só para os nossos alunos, mas também na formação dos nossos professores. Secretário, eu agradeço a tua participação aqui, acredito que a gente conseguiu falar sobre quase tudo, a maioria dos assuntos aí. A maioria, e vamos ver se de repente o ano que vem aí você vem aqui falar de mais avanços que a gente teve aqui na rede de educação de Curitiba. Tá. Muito obrigado. Eu que agradeço. E agradeço principalmente a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço, grande semana e segunda que vem estaremos aqui às 19h30 novamente. Até!